Machado de Assis é um dos maiores e mais importantes escritores da nossa literatura brasileira que você precisa conhecer. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a professora Débora Marques. Nesse vídeo nós vamos falar especificamente sobre Machado de Assis, o conto O Alienista. O conto O Alienista ele foi publicado em 1882, século XIX. Machado de Assis é um dos maiores escritores, como eu falei pra você, e ele estava presente ali na escola literária chamada Realismo. Então olha pra você ver, a escola literária se chamava Realismo, a escola onde Machado de Assis fazia parte. Então imagina o que as obras de Machado de Assis nos revelam sobre a sociedade da época. O Alienista não é diferente das outras obras do Machado de Assis. Nós temos aqui presente muita ironia, muitas figuras de linguagem e muitas denúncias sociais. Que denúncias são essas, Débora? Denúncias da hipocrisia social. Machado de Assis denunciava principalmente essa hipocrisia que a sociedade vivia na época. Aquelas coisas que todo mundo via que estava errado, mas todo mundo passava a mão, acobertava, falava que estava tudo bem, que estava tudo ótimo. Machado de Assis pegava isso e mostrava para todo mundo mesmo e criticava severamente com as suas ironias. Então aqui esse conto O Alienista, olha que coisa mais linda essa leitura ativa. Se você não lê de forma ativa, hein, por favor, não precisa ter dó de marcar nos livros. Os livros foram feitos para isso, para te conversar com eles. Me conta aqui nos comentários. Você costuma grifar os livros assim? Ou você não gosta muito? E tá tudo bem se você não gostar, tá bom? Está tudo certo. O importante é você ler os seus livros. Comenta aqui nos comentários, é bom, né? Deixa aqui nos comentários qual é o seu tipo de leitor. Você grifa ou você prefere deixar os livros branquinhos, tudo limpinho? Eu li o conto, então, nessa edição aqui, 50 contos do Machado de Assis, contos escolhidos. É uma ótima edição aí, ó, para você conhecer todos esses contos, os principais contos do Machado de Assis. E o Alienista está aqui, eu li aqui nessa edição, muito bom mesmo, tá? Então vamos lá analisar um pouquinho dessa obra. Antes, então, de entrar realmente nessa análise profunda da escola literária, tá? Dessa questão da mensagem do conto, quero te falar então o que fala no conto, qual que é o enredo. Nós vamos conhecer então Simão Bacamarte, que é um médico que estudou fora do Brasil. Ele estudava em Coimbra e retorna para o Brasil com uma ideia nova, uma ideia de realmente se tornar especialista ali na psiquiatria, e ele queria colocar ali na cidade onde ele morava um Orates. Ele queria instaurar em Itaguaí. Itaguaí é o nome da cidade onde Bacamarte morava, e ele voltou, né, depois que ele terminou seus estudos em Coimbra, ele volta para Itaguaí e quer inaugurar então uma casa de Orates. Uma casa de Orates é como se fosse o hospício, né? A casa de pessoas doidas, a casa de pessoas que não têm a sua sanidade mental perfeitamente assegurada. Simão Bacamarte ele é casado com Dona Evarista, e é muito interessante no conto quando o narrador vai nos apresentar a esposa de Bacamarte, a Dona Evarista, e diz que Simão Bacamarte escolheu Dona Evarista não porque ela era bonita, não porque ela era inteligente, porque isso ela não tinha nem um pouco. Ele simplesmente a escolheu porque era nova e podia lhe dar bons filhos. Olha o que ele fala de Dona Evarista. Casou-se com Dona Evarista da Costa e Mascarenhas, senhora de 25 anos, viúva de um juiz de fora, e não bonita nem simpática. Olha só a descrição dessa personagem. Acho o Machado de Assis super irônico nas suas descrições. Para resumir para vocês, Simão Bacamarte se afilia ali ao governo, pede essa liberação para construir essa casa de Orates, e ele consegue, instaura em Itaguaí a casa de Orates, a casa ali para abrigar essas pessoas que não tinham sua sanidade mental reservada, e constrói isso. Eles chamam essa estrutura de a Casa Verde, porque era uma estrutura, um sobrado grande ali da cidade, e as janelas eram todas verdes, por isso foi conhecida como a Casa Verde. Simão Bacamarte ele era um homem fascinado pelo seu trabalho, ele não fazia outra coisa além de trabalhar, além de se aprofundar na questão da psiquiatria, e isso foi envolvendo ele de uma forma que foi sugando suas energias, foi deixando ele, de certa forma, desequilibrado de outros lados da sua vida pessoal. Então ele não tinha um bom relacionamento com a sua esposa, ele não tinha um bom relacionamento com a sociedade, ele não fazia outra coisa. Ele era um homem viciadíssimo em trabalho, ele era workaholic, ele era doido pelo seu trabalho e não fazia outra coisa. Ele dormia, acordava trabalhando e dormia. O problema começa quando Simão Bacamarte começa a colocar pessoas nessa casa verde que
teoricamente não tinham nenhum problema mental. Então qualquer pessoa que aparentava ter um sintomazinho ali de um desequilíbrio, ele colocava e prendia a pessoa na Casa Verde. Então mais da metade da população ali ficou presa em um momento na Casa Verde. Isso começou a deixar a sociedade com medo de ser também vítima e ser posta na Casa Verde. Eles começaram a ficar revoltados. No início eles ficaram com medo também de ser apreendidos, e teve outro momento que eles ficaram ali violentos no sentido de que eles não estavam mais engolindo aquela situação e queriam lutar para solucionar aquele problema. Eu vou deixar aqui no box de informações para vocês um PDF com um resumo completo para você, para te ajudar nos seus estudos, para te ajudar a conhecer mais ainda da obra, que vai ter a análise dos personagens, a análise completa da obra e a análise crítica da sociedade daquela época, para te ajudar a realmente ampliar o seu conhecimento da obra. Está aqui no box de informações. Depois do vídeo você acessa para conseguir, tá bom? É gratuito, fique tranquilo, realmente é para te ajudar. Pra vocês terem noção de como o Bacamarte ficou doidão das ideias, ele prendeu até sua própria esposa na Casa Verde. Olha como ele era doido, ele realmente saiu da curva assim, começou a esquecer de tudo e se enfiou a sua esposa também na Casa Verde, achando que ela estava doida também. E eles criaram a Revolução dos Canjica. O que era isso? Eles foram então, eu falei que eles estavam revoltados, eles foram atrás do direito deles, bateu com tudo no governo, quebrando tudo lá, falando que eles não iriam aceitar mais essa situação ali na Casa Verde. Então, Simão Bacamarte teve que reajustar alguns passos ali, soltou todos os presos para reconfigurar seus estudos, porque ele pensou que realmente as coisas estavam saindo do seu curso e ele não estava tendo o efeito que ele esperava ter no início dos seus estudos. Então, ele acredita que realmente tem alguma coisa errada com as análises que ele fez, solta toda a população que estava presa na Casa Verde e recomeça a estruturação novamente da Casa Verde. Não vou falar o final do conto para que você possa ler aí. Aconteceu coisas de doidos, literalmente aí. Tivemos uma reviravolta no conto, onde nós não esperávamos que isso aconteceria. Lembra que eu te falei que Machado de Assis escreveu lá na época do realismo para realmente criticar a hipocrisia da época? Foi justamente isso que ele fez aqui no Alienista. Critica o comportamento humano, a vaidade do ser humano e o egoísmo que o ser humano tem, que ele não pensa no próximo, mas ele pensa somente em si, somente na sua dor, somente no onde o seu calo aperta, mas não pensa no próximo, no que o outro está pensando, em qual a situação que aprisiona a pessoa que está ao seu lado. Tem esse egoísmo presente nessa obra, e é isso que o Machado de Assis critica fortemente aqui no Alienista. Se inscreva aí no meu canal, viu? Por favor, porque isso me ajuda muito. Deixa seu like no vídeo, porque assim o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas. Machado de Assis não é uma leitura tão fácil, mas quando você lê, você se prende na leitura e não quer mais largar o livro, porque você quer saber o que está acontecendo e o que vai acontecer no final. Então eu indico muito que você leia o Alienista e desfrute dos outros contos das outras obras de Machado de Assis. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe aqui nos comentários que eu vou ver todos, tá bom? Um grande beijo e eu te espero no próximo vídeo. Até lá! Machado de Assis, um dos escritores principais da nossa escola. Machado de Assis, um dos nossos